Jó, capítulo, eu disse 30, no verso de número 26. Aguardava eu o que, gente? O bem. Alô? Alô? Aguardava eu o bem. E eis que veio o quê? Quantos aqui já aconteceram isso com você? Você aguardou o bem? Esperava a luz e veio-me o quê? E ele diz, o meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo louvor, obrigado por tudo aquilo que está acontecendo na igreja, obrigado, Senhor, pela juventude da igreja, obrigado pelos adolescentes, pré-adolescentes, crianças, ó Deus, pelos adultos, pelos mais velhos, obrigado, Senhor, porque a tua igreja é uma engrenagem, ó Deus, de idades diferentes, mas que faz funcionar, que funciona aqui na terra, abençoando e alcançando a todos. Ora comigo, igreja, diga assim, Espírito Santo, fala ao meu coração, toca na minha vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar algo nessa noite, iniciando esse mês de pastoreamento, algo que tem acontecido com certeza com todos aqui. 100% das pessoas já passaram por aquilo que nós vamos falar aqui, mas eu quero enfatizar não no problema, eu quero enfatizar na solução. Porque em meio a isso que está sendo escrito aqui por Jó, no momento da aflição, no momento da dificuldade que ele estava atravessando, ele falava assim, eu aguardava o bem e eis que me veio o mal. Ninguém fica aguardando o mal. Nós que sempre olhamos para uma situação e falamos assim, não, vai dar certo, vai dar certo. Quem faz assim, não? Vai dar certo, né? E você está torcendo para um jogo e tem lá o teu time, o outro time, e você fala, não, vai ganhar. E teu time está perrenga, ruim, está difícil o negócio, você fala, não, vai ganhar. E a coisa, e você fica acreditando, daqui a pouco perdeu, né? Esperava que houvesse vitória, e não houve vitória, houve uma derrota. Houve o que, gente? Uma derrota. Presta atenção nisso. Ninguém é derrotado. Nós sofremos o quê? Algumas derrotas. Mas o nosso Deus, o teu Deus, o nosso amado Pai, transforma derrotas em vitórias. Ele é especialista nisso. Na verdade, Ele é o único que pode fazer isso. Transformar coisas ruins em coisas boas, inclusive eu, né? Totalmente perdido no mundo, Ele transformou em alguma coisa melhor, né? E estou até hoje tentando melhorar, a cada dia, e melhorar, e vou morrer tentando melhorar, e fazendo coisas boas, mas isso faz parte da vida. Ele fala, eu esperava a luz, e veio-me a escuridão. Quem espera a escuridão? Não, todos nós gostamos da luz, amém, não? Só que, ao invés da luz, veio a escuridão, cortar a luz em casa. Porque eu não consegui pagar a conta de luz. Mas ninguém espera cortar a conta. As pessoas esperam manter essa luz acesa. Que as coisas dê certo. Que o emprego aconteça. Que eu receba. Que eu pague as minhas contas. Mas veio a escuridão. Vieram os problemas. E Jó atravessou toda uma parte boa da sua vida argumentando isso. Eu fiz tanta coisa boa, eu semeei tanta coisa boa, eu procurei ser o homem justo, íntegro que Deus esperava que eu fosse, e me veio só provação, só dificuldade. E eu ponho a mão numa coisa, ela não vai, eu ponho a mão na outra, ela não vai. E agora eu estou doente. A minha esposa me repudia devido à minha enfermidade, o mau cheiro da minha enfermidade, não tenho mais amigos, os meus parentes me abandonaram, estou só e tenho aqui 3 amigos que ficam me acusando dia e noite de que eu sou um pecador miserável. E ele está dizendo, eu aguardava ainda o bem, mas o bem não veio. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a questão da frustração. A frustração, diga assim, a frustração faz parte da vida. Amém? Quantos aqui já se frustraram consigo mesmo? Né?
nós nos frustramos conosco mesmo. A gente achava que ia passar no vestibular, não passou, frustrou. E o único culpado disso não é quem fez a prova, né? Porque outros passaram, mas eu não passei. Eu me lembro que eu fui participar de um campeonato de natação. Eu achava que eu nadava bem, porque eu gostava muito de nadar. Só que eu nadava errado, né? Eu não tinha direção. E aí, por mal dos pecados, ainda chegou na hora, o número de raia não deu, aí competiram e sobrou só eu, porque eles estavam medindo o tempo. Então, se tivesse 5 ou 6, ou sozinho, dava na mesma. Só que eu mergulhei aqui e saí no canto da piscina, cara. Então, eu nadei muito mais metros, né? Porque eu nadei enviesado, sem rumo. E veio o quê? A frustração, as dores no corpo, o fôlego ofegante, mas veio a frustração. Né? Nunca fui um bom atleta, né? Sempre fui um atleta muito ruim, né? Mas eu acostumei com isso, né? Ser canela dura, perna de pau, aquela coisa toda. Mas eu sempre tive bons amigos, então compensava, né? Mas a frustração ela é algo inerente da nossa vida, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Provérbios 13, 12 fala assim: a esperança que se adia, o que faz? Adoece o coração, mas as boas novas alegram a alma. Amém, não? Aquilo que fica sendo deixado para depois, a jovem quer casar e o rapaz fala assim, não, ano que vem. Chega do ano que vem e agora, o ano que vem. Aí vai o ano que vem, daqui a pouco ela está angustiada, né? Porque é só o ano que vem. E normalmente quando eu converso com dois jovens, né, um casal, e eu olho para os dois e falo assim, quando é que vocês vão casar? Aí a moça faz assim. Quer dizer, ela está pronta para casar, é o indivíduo que está enrolando a coisa, né? E um dia, acho que a Jardine olhou para mim, o pai falou assim, você vai enrolar essa moça, é melhor eu dar uma mão para você, senão você vai ficar enrolando essa moça, sabe até quando, né? Mas vai adoecendo. Por que vem as doenças da alma, as doenças da emoção? Por isso, por frustrações, por coisas não alcançadas, por esperanças que foram adiadas, por situações que vêm na nossa vida e elas não saem como nós gostaríamos que saísse. Mas nós temos que saber lidar com as frustrações. Amém, não? Eu quero falar sobre 4 situações que falam sobre isso. Gênesis capítulo 29, vai lá comigo, primeiro livro. Gênesis capítulo 29, no verso de número 25, diz assim. Quem está comigo aí? Diga amém. Ao amanhecer, viu que era Lia. Quem que viu? Jacó. Viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão, o sogro dele, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Olha, irmãos, esse homem, olha para mim aqui. Jacó ele amou uma mulher chamada Raquel. E amou apaixonadamente. E ele se ligou a ela, e ele disse para o pai da moça, eu quero casar com ela. Ele falou assim, bom, antes de você casar, você tem que trabalhar para mim de graça 7 anos. E diz a Bíblia que ele amava tanto essa mulher, que os 7 anos pareceram como se fossem alguns dias. Eu imagino que toda noite ele ficava sonhando com o casamento dele. E ele fala, é um dia a menos. Agora, multiplica 365 por 7. Você vai ver quantos dias vai dar esse negócio. Mas era um dia a menos. Era um dia a menos. E na noite de núpcias vai ser, é hoje. É hoje, chegou a hora de eu abraçar a minha amada. E aí entra a mulher, ele fala, essa é a minha amada. No outro dia ele acorda, era a irmã dela. Ele fala, uai, dá um pulo para trás. O que é isso? E ele vai no sogro, ele fala, o que você fez? Você me enganou. Se bem que ele merecia, porque tinha enganado o irmão também, mas você me enganou. Ele fala assim, não, o negócio é o seguinte, ele arrumou um sujeito mais safado do que ele, que era o sogro dele, o Labão. E Labão virou sinônimo de enganador também, porque superou o Jacó, que o nome dele já dizia que era enganador. Ele falou assim, não, é o seguinte, se você me servir por mais quantos anos? 7 anos, né? Eu vou te dar a que você ama, que é a Raquel. Daqui uma semana. Ele falou, está feito. 14 anos, irmãos, para realmente ter a sua esposa como dele.
Porque se faltasse um dia para os 14, o sogro arrancava a amada dele dos braços dele. Agora, eu pergunto para você, quando ele acorda de manhã, que a luz do sol entra pela janela, que ele olha o rosto daquela mulher, será que ele ficou frustrado? Não. Sim ou não? E muito frustrado, porque ele aguardou isso durante muito tempo. Agora, como é que eu lido com uma frustração dessa? Nos dias de hoje, você mandaria para o psicólogo mandaria para o psiquiatra, e aí entubaria o sujeito de remédio para ver se ele conseguiria sair daquela crise de frustração. Mas naquele tempo não tinha nada disso, o cara tinha que romper no braço mesmo, né? Não tinha esse tipo de profissional. Ele falou, não, tá bom, é mais 7 anos, eu vou encarar mais 7 anos. Depois ele ficou mais 6, e durante 6 anos, esse homem enriqueceu, que foi mais rico que o sogro, de tanto que Deus o abençoava. Amém, não? Mas chegou uma hora que ele resolveu ir embora, e Deus falou, pode ir embora, é hora de você partir. E ele vai embora. Mas ele vai embora com o coração naquela situação, possivelmente, com as mulheres dele, com os bens. Mas lá, no capítulo 31, dá uma olhadinha comigo, no verso de número 55, diz assim, tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e os o quê? Abençoou, e partindo, voltou para casa. 32:1, também Jacó seguiu o seu caminho, e o que, gente? Anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Aí chama aquele lugar de Manaim, né? Lugar de encontrar, acampamento de Deus. Então, como é que isso resolveu? Ele saiu de casa, saiu fugido, e o sogro vai atrás, e eles têm uma dura conversa, onde ele fala assim, eu te servi por tantos anos, você me mudou o salário 10 vezes, você não foi correto comigo, e se Deus não fosse comigo, eu estaria saindo de mãos vazias hoje. Aí eles têm uma conversa tal, e é interessante que chega uma hora no versículo 44, 31, 44, ele fala assim, vem, pois, e façamos, diga comigo, aliança. Eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Amém, não? Queridos, tem situações frustrantes que elas só se resolvem na base da aliança. Amém, não? Quando eu estabeleço ou eu restabeleço a aliança, uma aliança que tinha sido ferida, quebrada, e eu restabeleço a aliança, e agora eu posso abraçar. Aí vai o sogro e abraça e abençoa e fala, vai embora, vai com Deus, e está tudo resolvido. Mas essa frustração, ela demorou algum tempo para ser resolvida. Mas ela foi resolvida. Amém, não? Você não pode viver debaixo de uma situação não resolvida. Você tem que resolver as situações. Amém, não? Alguém te frustrou você? Houve uma frustração em alguma... Alguém passou a perna em você? Você tem que resolver isso, no nome de Jesus. Segunda coisa, no capítulo 37 aqui de Gênesis, vai lá comigo, diz assim, 37, 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna vazia e sem água. Aí, versículo 27, vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Agora olha para mim, irmãos. Você tem mais 11 irmãos. E na teoria, um irmão quer o bem do outro. Mas na prática, nesse caso, os irmãos se voltaram contra o irmão mais novo. E aí tem toda uma situação por causa disso, mas a verdade é essa, que eles eram contra, porque tinha sonho, tal coisa, e tinha um destaque ali com o pai, e ele foi ver como que os irmãos estavam, e os irmãos tiram a veste dele e jogam num poço vazio,
e depois vende e leva ele embora para o Egito. Irmãos, eu fico imaginando um jovem com 17 anos de idade ser removido da sua família, ser traído pelos seus irmãos. Imagina o sentimento de frustração desse menino, desse jovem. Eu começo a olhar isso daqui e eu fico assim, angustiado. Imagina um irmão fazer isso contra o irmão, se não deve fazer nem contra o inimigo. Então nasceu no coração desse rapaz uma frustração, uma decepção terrível pelos seus irmãos. Ele vive no Egito, todo mundo sabe o que acontece, vem uma fome, os irmãos vão lá no Egito comprar comida, ele já é o segundo lá no Egito, o governador do Egito, e lá no capítulo 45, versículo 15, diz assim, se não quiser abrir, não precisa abrir, eu vou ler para você. José beijou a todos os seus irmãos, beijou quantos irmãos? Todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. O que está acontecendo aqui agora é aquela situação passada, ela é totalmente resolvida nesse momento, onde José entende que ele foi à frente para salvar a família da fome. E quando os irmãos chegam, ele reconhece os irmãos não o reconhecem. Aqui há uma reconciliação, há um choro. Irmãos, é aquele choro onde aquela frustração que está entalada na garganta, ela se desprende e eu fico livre daquilo. Eu imagino que José foi um outro homem a partir desse momento. Porque o pai é restituído, os seus irmãos são restituídos, e ele abençoa os irmãos e os coloca em lugar de destaque ainda no reino do Egito, sem nenhuma mágoa. As frustrações, elas vão existir às vezes dentro da nossa própria casa. Mas nós temos que resolvê-las. Diga assim, eu tenho que resolver. Em nome de Jesus. Amém? Jacó não poderia ficar com aquela frustração. José não poderia viver com aquela frustração. No capítulo 15 de Mateus, há uma outra situação que ela é resolvida, se não quiser abrir, não precisa, eu leio. Mas capítulo 15, versículo 22, diz assim, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, falando para Jesus, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Imagina, alguém chega para você e você tem a revelação, o entendimento de que Deus te deu autoridade para expulsar demônios. E alguém chega chorando, uma mãe chega chorando, fala, minha filha está horrivelmente endemoniada, e você tem um entendimento de que você pode ir lá, colocar as mãos sobre aquela criança, e o demônio pode ser removido dela. Mas o que ela ouve aqui? Ele, porém, não responde nada para ela. Imagina isso. Ela imaginava que Jesus ia falar com ela, mas ele não responde nada. E os discípulos ainda falam, manda embora essa mulher. É uma cananeia. Essa mulher não tem nada conosco, não. Mas Jesus respondeu para ela, para a mulher, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me, Senhor. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela falou, Senhor, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã, liberta. Agora, você imagina, você é uma mãe. Quantas mães nós temos aqui? Você é uma mãe. E você corre para uma pessoa, para um homem de Deus, uma mulher de Deus, e fala, socorre-me. Eu sei que você tem a resposta para isso. A pessoa não responde. E aí, ele fala assim, não é bom tomar o pão dos filhos, lançar, chama a pessoa de uma forma pejorativa ainda. Essa mulher era para levantar, amargurada, e falar, eu vou embora daqui, se é homem de Deus, não fala assim comigo. Mas ela fala assim, com muita humildade, as cachorrinhos comem das migalhas, as suas migalhas, uma migalha da tua mesa, Jesus. Liberta a minha filha. O senhor nem precisa ir em casa. É só o senhor
me dá um pouquinho dessa migalha, desse farelo de pão que está caindo da sua mesa. Irmãos, eu quero dizer é que os farelos de pão da mesa do Senhor pode libertar pessoas, pode curar pessoas. Os farelos do pão da mesa de Jesus pode trazer paz na sua casa, pode vencer o seu vício, pode trazer alegria no seu coração. Amém? Você imagina se Ele te der o pão dele? Amém? Não. E naquele momento a filha da mulher é totalmente liberta. O que eu quero mostrar é que aquela mulher poderia ir embora frustrada e tinha tudo para ficar frustrada. Sim ou não? Quantas vezes nós chegamos num relacionamento e a pessoa nos trata mal? Quem já foi tratado mal por alguém aqui? Levanta a mão. Uma vez na vida, pelo menos. Levanta a mão uma vez. Né? Todos nós fomos tratados mal, seja em casa, às vezes até pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, seja no trabalho, por algum um chefe, alguma coisa, somos humilhados, por um irmão da igreja, ou qualquer amigo, traído por um amigo. Quantos já foram traídos por amigos? Pessoa que você prezava e você frustrou. Amém? Eu estava resolvendo uma situação esses dias, e aí a situação era assim, a pessoa tinha ido num lugar, ela começou um trabalho, e aí foi uma outra equipe e deu continuidade àquele trabalho. Aquele irmão ficou extremamente amargurado com aquela situação, muito amargurado. Isso já passaram vários meses. E aí nós estávamos nessa situação, resolvendo, e a gente começou a ver como que aquilo amargurou aquela pessoa. Por quê? Porque ele não engoliu aquele negócio. Mas quem estava sofrendo era ele. E graças a Deus, na conversa, tudo foi resolvido. Mas ele perdeu muitas energias na amargura, na frustração. Não precisava disso. O que eu vejo nessa situação é que, diferentemente de José, diferentemente de Jacó, não precisaram anos a fio de sofrimento, ela resolveu o problema no mesmo dia. Amém? Não? Nós podemos resolver os nossos problemas instantaneamente, se a gente tiver um coração humilde, um coração de conversar. Alguém te faz algum mal, você vai ali e fala assim, olha, eu me senti mal com isso que você falou. E na maioria das vezes se resolve. É que a gente vai embora para casa e fica remoendo. Sim ou não? A gente fica cozinhando aquilo no nosso interior e algo que é desse tamanho se torna que tamanho? Deste tamanho. E não é nem verdade tudo aquilo. Porque os nossos olhos começam a enxergar aquela pessoa ou aquela situação só de forma negativa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Faz sentido para você isso, não? Amém? Está entendendo? Isso vai crescendo e não é tudo aquilo. E a gente começa a ver aquela pessoa, aquela situação, com os olhos tão negativos, tão ruim, que não é tudo aquilo. E às vezes nós temos falhas ainda maiores do que aquela pessoa cometeu e não conseguimos enxergar as nossas falhas. Não é verdade? A pessoa me fez isso, mas o que será que nós fizemos para qualquer outra pessoa? É de pensar, sim ou não? Mas ela resolveu, saiu dali com a filha liberta e sem nenhum ressentimento e frustração. Amém? Porque ela se humilhou. Amém? Quando eu me humilho, Deus me... Diga assim, quando eu me humilho, Deus me exalta. Amém? Quem gosta de se humilhar, diga amém. Não gosta. Ninguém gosta de se humilhar, irmãos. Mas nós temos que nos humilhar para que Deus possa nos exaltar. Amém? Mateus capítulo 26, é o último texto que eu vou ler aqui, falando das 4 coisas. No 26, capítulo 26, versículo 37, diz assim: versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles, posso ler? Amém? A um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo quem?
Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, né? Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar. Jesus está se entristecendo e angustiando. E disse ele: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e o que, gente? Vigiai comigo, fica comigo, fique acordado comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, não seja feito como eu quero, e assim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os o que, gente? Dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai. De novo, ele volta para orar. A hora que ele volta, eles estão dormindo, ele está em angústia. Todos nós já passamos por momentos angustiantes, em que a noite era noite, a noite não passava, as horas não passam, não acaba a noite, não chega o dia. Todos nós passamos por momentos difíceis, e nós precisamos de alguém para nos ajudar. Esse mês, irmãos, é o mês da visita, porque quem sabe você vai entrar numa casa onde a pessoa está profundamente necessitada, frustrada, e você vai poder orar com ela. O que você não pode fazer, a pessoa que contar a sua frustração, você fala assim: aconteceu pior comigo, quer ouvir? Não vai falar isso não. Aí vai ficar um lambendo a ferida do outro, né? Você vai ali para dizer: não, você está frustrado, mas eu venci as minhas. E nós podemos vencer juntos. Olha, estou aqui com você. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, eu estou precisando de vocês. Sim ou não, irmãos? Jesus está dizendo: eu estou precisando de vocês. Vigia comigo. Eu estou angustiado, a minha alma está profundamente angustiada. Irmãos, poucos momentos na vida de Jesus aparece isso. Ele precisando, ele chamando alguém, dizendo: olha, fica do meu lado. Eu estou numa hora muito difícil da minha vida. E quantas vezes nós estivemos passando por momentos difíceis na vida, difíceis, e nós fomos lá, procuramos ajuda com alguém, e esse alguém virou as costas para nós. E aí a gente fica frustrado, magoado, e não quer ver nem aquela pessoa pintada de ouro na frente mais. Que vá para os quintos dos infernos. Esse dia eu estava lendo sobre o quinto dos infernos. Se é verdade ou não, mas eu disse que na época da coroa portuguesa, eles cobravam 20% o imposto era 20% aqui no Brasil do ouro, né? E quando eles iam cobrar, era o quinto, né? 20%, o quinto. Só que eles chamavam o quinto dos infernos porque estava tirando dinheiro deles. Então virou quinto dos infernos, né? 20%. Hoje é 38%. Então a coisa virou mais infernizante ainda, né? Mas, de imposto, né? Mas a expressão provavelmente é essa daí. Mas a gente não quer mais saber daquela pessoa. Porque na hora que eu mais precisava, como Jesus, eles dormiam. E eles dormiam. E eles só dormiam. E quantas vezes Jesus está querendo ter relacionamento conosco, comunhão conosco, e nós estamos dormindo. E ele falou: eu te criei para você ter relacionamento comigo, para você ter comunhão comigo. E Jesus, ele fala: vamos embora daqui. Chegou o traidor, e ele vai para a cruz. É interessante, irmãos, se você der uma olhadinha aqui para frente, ele avisa Pedro, né? No capítulo 26, no verso 74, então começou Pedro, né, a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou o quê? Amargamente. Irmãos, lá em Lucas fala que Jesus passa e ele olha para Pedro. E Pedro, quando cruza o olhar com Jesus, ele chora amargamente, porque o olhar de Jesus não tinha acusação, tinha amor. Amém, irmãos? E quando Jesus vem, ele não vem falando assim: vocês são traidores. Jesus ressuscita, eles estão com medo dentro de casa, e ele fala assim: se vocês são traidores. Não fala isso, irmãos. Ele fala: paz seja convosco. Para os traidores. Por aqueles que falaram que se o Senhor for morrer, nós vamos morrer juntos.
Porque Jesus não sabe cultivar no coração dele nenhum sentimento de frustração. Porque ele sabe que o Pai está no controle de todas as coisas. Ele, como homem, sofreu. Os mais chegados não puderam nem orar com ele. Os mais chegados foram aqueles que falaram, não conheço. E deixaram ele sozinho na hora do maior sofrimento dele. Vicário. Mas Jesus, quando ressuscita, ele fala, paz seja convosco. Você quer curar suas frustrações? Chega uma pessoa que proporcionou a frustração em você e você diga assim, paz seja convosco. Seja com você. Paz seja com você. Amém, não? Sabe, lá dentro da gente, todas as estruturas contrárias caem e o amor de Deus enche o nosso coração de tal forma que nós não podemos conter isso. Eu digo isso debaixo da graça de Deus, da dependência do Espírito Santo, de que eu não conheço uma pessoa que eu não possa abraçar hoje e olhar nos olhos. Não há. Não há uma pessoa que eu não entre na casa dela se eu for convidado. Não há. Porque o Senhor tem me ensinado a lidar com as minhas frustrações. E tem levantado pessoas para me ajudar a lidar com elas. Por isso que nesse mês de pastoreamento, nós vamos encontrar com muitas situações. Mas quando você entrar numa casa, entre debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, vai trazer paz àquela casa. Entre ali e fala para aquele pessoal, paz seja convosco aqui. Amém, não? Você vai receber o cartãozinho azul, alguém vai te convidar para você ir na casa, e a hora que você entrar, você vai falar assim, paz seja convosco. Aí termina o mês de maio, ninguém te chamou, você fala, estou amargurado agora, ninguém me chamou. Não. Se ofereça, convide alguém. Ué, se ninguém te convida, convide alguém. Amém, não? Ah, pastor, ninguém me convidou, e você convidou? Ah, eu convidei, a pessoa foi em casa, pronto, já resolveu o problema. Você já recebeu a visita, foi visitado e cumprimos o nosso propósito no mês de maio. Amém, não? Quem diz amém para isso? Amém. Salmo 37, eu quero encerrar, diz assim. Salmo 37, eu gosto disso. 37, 23, ele diz assim, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, se alegra. Se cair, o homem bom, se cair, não ficará, diga comigo, não ficará prostrado. Amém? Porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, aqui o salmista Davi escrevendo, e agora sou velho. Porém, jamais viu o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se cair, se houver uma frustração, eu não vou ficar debaixo da frustração. Amém, não? Eu não me submeto a ela. Eu não me submeto à amargura. Eu não me submeto a sentimentos negativos. Eu não me submeto a isso. Tem gente que parece que gosta de ficar lambendo as próprias feridas. Não pode. O Senhor vem com o seu bálsamo, Ele cura as nossas feridas. É um mês de relacionamento. Ah, pastor, eu fui lá e nós brigamos lá. Eu dei o cartãozinho azul e a nossa conversa foi pior, pastor. Falei, volta lá agora e conserta. Né? Isso aqui não é cartão vermelho, é cartão azul, né? É cartão para você exercitar isso. E se tem alguém que você fala assim, nunca vou entrar na casa daquela pessoa mais, é aquela pessoa que você tem que dar o cartãozinho. Chame ela. A pessoa não vai te entender, não. Sim, esse cara aí, acho que vai estar aprontando, vai matar lá, alguma coisa vai acontecer. Né? Não, eu vou te abençoar. Amém, não? E ele disse, se cair não vai ficar prostrado, porque o Senhor, diga assim, o Senhor me segura em nome de Jesus. Provérbios 24 diz assim, porque 7 vezes cairá o justo, e ele vai o quê? Se levantar. Quantas vezes cai o justo? Eu posso sofrer 7 frustrações, ou muito mais do que esse tanto, mas eu vou me levantar em cada uma delas, porque o Senhor me segura pela minha mão, a nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.
Feche os seus olhos agora. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse mês tão especial, Pai. Um mês de comunhão. O Senhor gosta tanto disso. O Senhor desejou tanto que os seus discípulos estivessem contigo naquele momento de angústia. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque o pastor Welton foi ontem para o hospital, mas hoje alguns que já voltaram do encontro de pastores já passaram na casa dele. Para dizer, nós estamos juntos. Então não fique sozinho. É hora de você abrir as portas da sua casa e dizer, venha aqui em casa. E você que vai ali, você está entendendo que você vai ali para abençoar aquela pessoa. Você está ali para ser bênção para aquela família. Nós não estamos ali para discutir política, ou posicionamento teológico, ou qualquer outra situação. Nós estamos ali para ser bênção, para estar juntos. Vigiai comigo, diz Jesus. Obrigado, Senhor, pelos exemplos que citamos, exemplo de Jacó. Depois de alguns anos, ele arruma toda aquela situação, José também. A mulher ali, Senhor, resolveu o problema na hora. E o Senhor Jesus, que pediu tanto para aqueles homens estarem contigo, naquele momento de dor, de sofrimento, o Senhor não ficou magoado. Inclusive o Senhor ressuscita e fala, receba a minha paz. A minha paz vos dou, não vos dou como a dá o mundo. Não a dou ao mundo. Eu vou preparar lugar para vocês. Ó Deus, em nome de Jesus, se há alguém aqui que está amargurado, está ressentido, ó Deus, alguma esperança que foi frustrada, o emprego que foi prometido que não veio, quem sabe alguém aqui já foi traído pelo esposo, pelo cônjuge, foi abandonado por algum amigo, acreditou numa promessa e ela não foi cumprida. Senhor, é uma noite de cura, de você deixar aqui essa frustração aos pés do Senhor, porque Ele te levanta nessa noite, para que você seja um bálsamo para as pessoas. Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, porque eu sou manso e humilde de coração, para que vocês encontrem descanso para as vossas almas. Que sejamos aquelas pessoas que promovem descanso às almas, descanso no coração das pessoas. Em nome de Jesus, Senhor. Enquanto cantamos, Espírito Santo, eu te peço, move no meio do teu povo agora. Saiamos daqui aliviados, curados e prontos para ser bênção onde estivermos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, que a tua graça seja sobre a vida de cada um aqui, Pai. Pai, é um mês tão importante para nós como igreja. Nos preparamos no mês de abril, orando, tendo um tempo forte de oração, para que possamos entrar nos lares nesse mês. E ali, Pai, fazer com que a tua luz resplandeça, para que o teu nome seja glorificado. Há poder, Pai, quando estamos juntos, quando nos dispomos a entrar na casa uns dos outros e abençoar aquela casa. Quando você entrar numa casa, querido, durante esse mês você entra e fala, paz seja nessa casa. Essa casa é uma casa de paz, em nome de Jesus. Quando você sair daquela casa, você vai dizer, Senhor, permaneça a paz nessa casa. Em nome de Jesus, nós vamos praticar isso como igreja. Eu declaro, Pai, o bálsamo do Senhor, o óleo do Senhor descendo do céu em alguns corações aqui, que por algum tempo ficaram amargurados, ressentidos. E o teu Espírito me diz que o ressentimento não é nem com uma pessoa, é contigo, Senhor. É com o Senhor. Porque alguns estão dizendo, eu tenho procurado ser tão fiel a Ti e as coisas para mim não acontecem.
Eu aguardo, mas vem o pior em vez de vir o melhor. Senhor meu Deus, manifesta essa pessoa agora. Manifesta o teu amor por ela, a tua graça. Em nome de Jesus, que venha um óleo fresco do céu caindo no seu coração. Cura, Pai, toda e qualquer ferida emocional, seja do passado ou de recentemente. Mas que todos nós saiamos daqui curados para poder levar a cura àqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, do Deus vivo, seja contigo durante toda essa semana e durante todo esse mês de pastoreamento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?